E um dia eu estava como gerente comercial desse time, treinando o meu time. O gerente comercial tem que treinar todo dia o seu time. E o dono da faculdade chegou ali na porta e ele começou a observar. Graças a Deus, eu não vi que ele estava lá. Porque já viu? Quando você admira muito alguém, ou quando é o dono, seu chefão, ele chega ali e fica te observando. Aí você estava indo super bem, performance total, e de repente você já começa... O que eu estava falando mesmo, gente? Já começa, né? E aí eu não vi ele, ainda bem. Comecei lá, entreguei o meu melhor. No final, que eu olhei e falei, Léo, você estava aí? Pode ficar à vontade, entra aí. Aí o Léo pegou e falou assim, Tati, você está sabendo que o professor do curso tal era um curso de pós-graduação de marketing? Você está sabendo que esse professor ele vai sair da faculdade? Falei, não estava sabendo, não. Ele falou, então, a gente está precisando de um professor para substituir ele. Aí eu falei, quem poderia ser, né? Aí ele falou, então, eu pensei em você. Eu olhei assim para ele e falei, tá maluco? Eu dar aula para a turma de pós-graduação? Como eu já tinha feito 3 MBAs, eu via. Tinha alunos sêniores lá, tinha alunos grisalhos lá, tinham alunos que perguntavam ao professor, eu falei, eu não vou saber responder o final de semana inteiro, imersa, não. E ele virou para mim e falou assim, Tati, anota uma coisa, quando a oportunidade bate na sua porta, o que você tem que fazer? Abraçar essa oportunidade. Quantas vezes você é chamado para uma entrevista na TV e fala não? Entrevista na rádio e fala não. Oportunidade de 5 minutos de palco. E fala, não, melhor não estou nem preparada. Então, se prepare. Porque quando uma oportunidade bate na sua porta, você tem que abraçar. E se ela não bater, eu tenho que criar a minha oportunidade. E ele pegou e falou, se eu confio em você, você também deveria confiar. Se prepara, daqui a 1 mês você entra na sala. Preparei, entreguei o meu melhor conteúdo ali, a melhor performance. E no final da aula, gente, foi a melhor experiência da minha vida. Tem uma frase, essa frase não é minha não, mas eu esqueci o nome de quem falou. Uma frase que diz assim, na caverna que você nunca entrou, está o tesouro que você tanto busca. Eu nunca tinha entrado. E ali eu descobri um mar de oportunidades. Um mar de possibilidades para mim. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E eu comecei a dar aula, uma atrás da outra. Mais de 50 turmas de pós-graduação. Todo final de semana, estava em sala de aula. E até então estava bem, porque sabe o que acontece, gente? Você entra no piloto automático. E é um cuidado que a gente tem que ter na nossa vida, né? Quando a gente começa algo novo, é tudo incrível, é tudo maravilhoso. Tava eu lá, já dando as aulas, achando comum, piloto automático e tal. Até que um dia a gente estava sentado, todos os professores, e aí teve um professor que virou para mim na frente de todo mundo e falou assim, Tati, qual foi sua maior nota? Os alunos avaliavam os professores, davam uma nota. Eu olhei e falei com muito orgulho, eu enchi o peito assim para falar e falei, minha maior nota foi 97. Aí ele virou e falou assim, só isso? Na frente de todos os professores. Aí eu olhei assim para ele e falei, mas por quê? Ele falou, até eu já tirei 10, acho que todo mundo aqui tirou 10, só você que não. Porque eu sou branca, né? Naquela hora eu fiquei vermelha. Não sei se era de raiva ou de vergonha, acho que era tudo ao mesmo tempo, né? E eu olhei e falei, por que ele está fazendo isso, né? Na frente de todo mundo. Depois eu fui entender. Ele achava que eu tinha roubado o lugar do professor que eu tinha substituído. Então ele queria ali se vingar de mim, de certa forma. Mas aquilo foi muito bom, foi muito positivo. Sabe por quê? Eu saí do piloto automático imediatamente. Eu falei assim, é um 10 que você quer? Eu vou atrás desses 10. E eu comecei a ficar fissurada para ser a melhor professora, para ter alta performance na comunicação. E eu comecei a ler todas as avaliações, tudo que o aluno falava. Eu comecei a ler ali, e não lia só o meu, não, porque eu era diretora da faculdade também, eu já tinha sido promovida. Eu lia de todos os professores, eram mais de 200 professores. Ou seja, eu comecei a avaliar o que mais de 200 professores faziam. Por que alguns professores eram ouvidos e porque outros professores ninguém dava bola, apesar do conteúdo ser bom e apesar dele falar coisas tão impertinentes quanto outros. Mas por que alguns são ouvidos e outros não? Comecei essa investigação profunda. E 3 coisas me marcaram nos feedbacks que eu recebi. O primeiro feedback que eu recebi, o aluno escreveu assim para mim. Essa professora ela estuda muito, dá para ver. Ela fala de ciência, ela traz muitos livros para cá, é uma professora muito boa. Mas acho que ela não deveria estar aqui, não, porque ela não tem história. Aí eu pensei, eu falei, como eu não tenho história, gente? Qualquer pessoa que nasceu tem uma história. Aí eu pensei, mas se eu não conto a minha história, realmente eu não tenho, né? E eu não contava a minha história. Sabe por que eu não contava a minha história? Porque eu achava que ninguém queria saber da história. Tipo, eu entrava na faculdade, na época eu não tinha muito seguidor, na época eu não era muito conhecida, eu entrava na faculdade
Ninguém nem sabia que era eu, a professora. O que eles querem saber da história da Tati? Pensava eu. Só que aí eu entendi o seguinte. Anotem isso que é fundamental, hein? Se seus vídeos tiverem storytelling, eles vão viralizar mais. Se suas legendas tiverem histórias, eles vão envolver mais. Quanto mais eu conto histórias, mais eu gero conexão, mais eu gero pontos de identificação. Então, toda palestra tem que ter história. Todo vídeo tem que ter, nem que seja um trechinho, um pedacinho de uma história, que é onde as pessoas vão se conectar com você. E ali eu comecei a contar as minhas histórias. Na hora que eu comecei a contar minhas histórias, gente, foi um boom. No final da aula, todo mundo chegava para abraçar e falava: nossa, me identifiquei muito com você, nossa, não acredito, eu também vivi isso, passei exatamente isso. E ali eu comecei a entender o poder. Quando eu olhei minha ficha de avaliação, depois de ter inserido a história, adivinha qual nota que eu tinha tirado? 11! 97. Continuava com 97, vocês acreditam? Inveja, não é? Eu também acho. Intriga da oposição, eu também acho. Fui olhar a ficha de avaliação, vamos olhar aqui, pergunta, resposta foi resposta. E aí veio um segundo feedback. Segundo feedback, né? Segundo feedback foi: essa professora aqui é muito boa, tem umas histórias legais e tal, mas ó, eu achei ela meio que um jargão ambulante. Falei, jargão ambulante? Como assim? Aí eu fui parar para ver. Eu me gravava e eu fui ouvir minhas aulas. Toda hora eu citava a frase de Henry Ford, Walt Disney. Por exemplo, tem uma frase do Walt Disney que eu amo, que diz: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. E aí eu ia citando um monte de frase e sempre dando crédito, porque isso é integridade, quando você dá o crédito. Só que eu comecei a perceber que eu não tinha nada da minha autoria. Eu não tinha a minha singularidade. E eu falei, cara, primeiro, a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose. Então eu preciso reduzir. Posso citar? Posso. Mas vamos citar menos e vamos construir as nossas próprias frases? E aí eu comecei a construir minhas próprias frases. Gente, deu um impacto tremendo. Na época não tinha Instagram, mas já tinha Orkut. E eu comecei a ver as pessoas compartilhando frases minhas. Como fala a Tati De Angela. E aí compartilhava uma frase, eu falava, olha, tô chique, hein? Nossa, tô até falando uma frase aí. E aí eu comecei a perceber o poder de você construir a sua singularidade. Quais são as suas próprias frases? É legal você citar a frase de alguém que você admira. Mas e as suas? Quais são? Me conta. E olha, de forma intencional, tá? Esses dias o Joel J estava lá no meu podcast e aí a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, Tati, tem muitas frases minhas que viralizaram que foram conscientes, que foram intencionais. Eu criei e comecei a repetir. E quanto mais você repete nas redes sociais, mais vira seu. Agora tem um detalhe, hein? Você cria uma frase sua e nunca mais falou uma vez e nunca mais. Se alguém gostou dessa frase, sai repetindo, a frase vira dele. Quem mais repete, ganha, domina, tem poder. Então, repita muito as suas frases. Comecei a fazer ali as minhas frases, tal. No final, foi incrível, todo mundo postando, tal. E aí, foi olhar a minha nota. E adivinha qual foi a nota que eu tirei? Agora tinha que ser 10, né? 97. Muita inveja. Eu falei, gente, tem alguém me sabotando? Tem alguém aqui. Eu falei, o que está acontecendo? Mas ali veio um último feedback decisivo. E esse feedback, na hora que eu li, eu fui parar na terapia. Olha o feedback. Essa professora tem umas frases legais, tem uma história bacana, parece que ela até estuda muito, tal, mas, sei lá, eu achei ela meio fake, sabe? Forçada. Eu olhei assim, eu falei, quê? Como que eu mudo isso? E aí, eu fui para a psicóloga. Na hora que eu cheguei na psicóloga, o que aquela psicóloga me falou mudou a minha vida. O que aquela psicóloga me falou me fez escrever 3 livros best-sellers. O que aquela psicóloga me falou me fez hoje estar nos maiores masterminds. Ter um faturamento de 50 milhões. Eu quero mostrar para vocês o que ela me falou. Quem quer saber? Ela virou para mim e falou assim, Tati, olha essa sala. Era uma sala quadrada, assim. Eu olhei para a sala. Ela falou, você está me dizendo que 97% da sala te ama. Amou seu conteúdo. Aprendeu com isso. Existem 3% que, por algum motivo, não gostaram ou não se identificaram. E você escolheu olhar para os 3%, em vez de olhar para os 97%. É isso mesmo? Naquele momento eu parei e falei, cara, não tinha ainda a internet como tem hoje, mas vamos parar para pensar?
Às vezes a gente começa a fazer uma live, começa a gerar conteúdo, todo mundo agradece, elogia. Aí vem um hater, um mal amado na vida. Critica você e o que você faz? Vou desistir de tudo. Quer saber? Eu não nasci para isso, não. Para quê, né? Tá tão confortável aqui na minha área, fazendo o que eu estou fazendo, tal. Deixa para lá. E desiste. E a psicóloga complementou. Ela falou assim: quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Os mesmos motivos que vai fazer alguém te amar são os mesmos motivos que vai fazer alguém te odiar.